Olá, internautas, navegantes, estamos ao vivo em tempo real aqui na Web TV CREA com mais um CREA Entrevista. E dessa vez a gente recebe o engenheiro Fernando Lima, presidente da Sobs Rio. E da vice-presidente da Sobs Nacional também. Também da Sobs Nacional? Exatamente. E o que mais, Fernando? Fala um pouquinho do teu currículo aí pra gente. Bem, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico e engenheiro de segurança do trabalho. Conselheiro vitalício do Clube de Engenharia. Já fui conselheiro dessa casa do CREA diversas vezes, inclusive na época do Chacon, quando a gente inauguramos o prédio. É como eu costumo brincar, sou imortal, meu nome está lá na porta. Enquanto o CREA estiver aqui, eu estou vivo. No dia que ele mudar, aí... Tá certo. Então, bem antigo, milito tanto no CREA como no clube, nas entidades de engenharia, há mais de 20 anos. Como é que foi essa trajetória até você chegar à Sobs? Começou pelo clube, vamos dizer assim, né? Pelo clube de engenharia. Eu fui conselheiro diversas vezes, chefe de divisão, divisão da formação do engenheiro, que é muito ligada à formação do engenheiro com o CREA, as faculdades, do exercício profissional, aí sim, eu fui diversas vezes chefe dessas duas divisões e inúmeras vezes conselheiro do clube. E tanto que quando você tem 5 mandatos como conselheiro do clube de engenharia, você passa a ser conselheiro vitalício. Depois de 15 anos, eu passei a ser conselheiro vitalício do Clube de Engenharia. E aqui do CREA eu devo ter sido, que eu me lembro mais ou menos, pelo menos umas 6, 7 vezes conselheiro. Ou talvez 5, mais ou menos, 5 vezes conselheiro regional. E dentro dessa tua carreira profissional, como é que você chegou, se aproximou da engenharia de trabalho? De segurança, vamos dizer assim, com um grande mentor que foi aqui, vice-presidente da casa, Jacques Cherique. Jacques Cherique foi meu mentor para ingressar na engenharia de segurança, seguir os passos, que ele foi coordenador da CAPA, eu também fui. A CAPA é a Comissão de Prevenção de Acidentes aqui da casa do CREA, em que a gente foca em todos os acidentes que ocorrem na engenharia. Então, quando ocorre um acidente na engenharia, a CAPA tem normalmente um integrante de cada modalidade. Um integrante de civil, um integrante de elétrica, que é o meu caso, um integrante de mecânica. E quando acontece um acidente, normalmente a CAPA designa alguém para saber o que aconteceu, fazer como aconteceu lá em um acidente no parque, que houve um menino que foi eletrocutado. Em São Gonçalo também eu fui naquele acidente que caiu um cabo de média de 11 mil em cima de um carro que morreu uma família. E o pessoal da Civil, naquela época, acho que era o Luiz Carneiro também, foi quando teve o acidente lá na Niemeyer. Então a CAPA foi o que como vamos dizer assim, me incentivou, né? Me incentivou para vir para a Sobs, para vir seguindo os passos. Na Sobs eu comecei como conselheiro e depois de conselheiro vinha a ser vice-presidente e atualmente presidente. Agora parece que a engenharia de segurança ela muda um pouco a cabeça do engenheiro, né? Porque o engenheiro tem uma cabeça, né, cartesiana, né? Onde que sempre 2 mais 2 é sempre 4. Agora, já o engenheiro de segurança, ele tem a vertente do social, do ser humano, da vida humana. Isso, depois que você tem contato com a engenharia de segurança... A visão muda. Muda completamente. Muda porque você pensa sempre em prevenção. Você antecipa. Vamos dar um exemplo. Eu teve um hospital na Barra, que eu fui gerente da obra, e com mais de 100 peões. Se eu não fosse engenheiro de segurança, minha visão não seria com tanta prevenção como eu fiz naquela obra. Não tivemos em 2 anos nenhum acidente. Por quê? Justamente a prevenção. O cara vai, cadê seus equipamentos? E você está sempre circulando, fiscalizando e pensando como pode acidentar. Você está mexendo com tensão, você está mexendo com altura. Você tem a norma regulamentadora para altura, a norma regulamentadora para tensão, para a máquina. Então, você tem que prevenir, né, a vida humana. Então, tua cabeça está funcionando toda hora que você está na obra, até mesmo quando está fora dela, o que fazer para evitar. Então, como diz, você tem que antever os passos.
do que pode ocorrer. Agora, entendeu? Fernando, num país como o nosso, em que é prática, usual, o abandono das obras, a gente percebe isso, que como as obras, a gente está muito ligado à questão política, a engenharia também, né, muito amarrado à questão de obras públicas, política, e a gente percebe isso, né, o volume, né, a possibilidade de um acidente de trabalho é grande nessa cadeia da construção civil. E a presença do funcionário, do profissional da engenharia de segurança, ela é fundamental num contexto como o nosso, num país em que não preza pela manutenção das suas obras. Isso dificulta muito o trabalho. Não é. O empresário só pensa no lucro, só que ele não pensa que segurança é um investimento. No momento que ele investe, faz uma obra segura, essa obra é mais rápida. No momento que ele tem um acidente com morte fatal, quanto vai ser esse prejuízo? Esse prejuízo vai ser 10, 20, 30 vezes maior do que aquele custo que ele ia ter com o engenheiro de segurança. Porque a pessoa está prevendo, está criando uma área de trabalho segura. Então, você imagina, fui fazer uma perícia num acidente, numa usina a fio d'água, em que um acidente em que podia ter sido evitado por falta de orientação ou até não seguir a orientação. Ele pegou um cano, saiu uma polia, o que dizia? No momento que saiu a polia, a energia parou, entra a reserva. Você desliga essa e põe a máquina na reserva. Ele, na ânsia de não parar, ele pegou um cano, pegou a polia, a borracha, puxou a polia com a borracha. Quando foi na polia, o cano foi na cabeça dele. E tinha orientação básica, só não tinha fiscalização, orientação básica, em que ele teria que desligar aquela, liga a reserva, colocava a outra, ia levar o quê? Meia hora, uma hora? Resultado, teve polícia, perícia, aí tem que parou mesmo. Investimento de treinamento, a segurança não é só, é treinamento, é você dar o treinamento de máquina, você dá o treinamento das energia elétrica, você dá o treinamento em altura, acima de 2 metros já tem que subir escada, você tem que dar treinamento de altura, porque tem mortes que podem ocorrer por uma queda de escada, entendeu? E qual é o custo de uma vida? Não tem preço. Não tem preço. Então, o investimento em engenharia de segurança, em segurança, ainda é muito barato em relação ao grande prejuízo que você pode ter. Perfeito. Nós estamos conversando com o engenheiro Fernando Lima, presidente da SOBS Rio e vice-presidente da SOBS Nacional. Estamos falando sobre engenharia de segurança. A SOBS Nacional já com 50 anos, né? Com o seu ela foi fundada em julho de 1971. Vamos fazer uma retrospectiva desses 27 anos aí. O que você pode falar da atuação da SOBS aqui no Rio de Janeiro, né? Falar dos nomes da engenharia de segurança no Rio de Janeiro? Me parece que André Lopes é um nome que não pode ser... Xerique, André Lopes Neto, tantos nomes. A própria Marlise, que já foi diretora da casa também, que foi uma... Sim, Marlise Matosinho. Isso. SOBS é uma das poucas entidades que tem a mulher na presidência lá atrás, não agora, como dizer, moda, mas não, acho que é um direito, né? E a gente já praticava isso lá atrás. Lá atrás, sempre valorizamos o trabalho da mulher. Principalmente na área de segurança e prevenção. Tá. E como é que está o planejamento na tua gestão? É engraçada, uma coisa importante na SOBS, em saber, e que quando na criação da SOBS, em 2006, ela foi criada em 94. E em 2006, que a gente veio conseguir criar as primeiras câmaras de engenharia de segurança. Uma série de processos, ver quanto tempo durou desde a criação da SOBS, em 50, da SOBS Rio, porque que foi criada a SOBS Rio? Em função de que a SOBS Nacional já tinha assento no CONFEA, mas para você ter assento regional, você tem que ter uma entidade regional. Então, por isso ela foi criada em 94. Em função disso, do crescimento, ela criando assento, ela conseguiu reunir um número expressivo de engenheiros de segurança para poder montar uma das primeiras câmaras de segurança do Brasil, que foram os 3 estados pioneiros, Rio de Janeiro, São Paulo, se não me falha a memória, Bahia ou Minas Gerais, um dos 2. Foram as 3 primeiras
para dar âmbito nacional. E hoje quase todos os estados do Brasil têm a sua Câmara de Engenharia de Segurança. Quando não tem ela por inteira, ela tem com outras áreas de engenharia, mas a maioria dos estados já possuem a sua Câmara de Engenharia de Segurança. Perfeito. Quanto tempo você já está como diretor da SOBS Rio? Eu devo fazer agora... Segundo ano, né? É o segundo ano. É o segundo ano. Não, como presidente, o primeiro, vice-presidente ano passado, então estou no primeiro ano da presidência. Agora, na órbita... Mas a SOBS eu já frequento há muito mais tempo. Sim, e o que eu percebo aqui, Fernando, que na órbita, né, do poder no sistema Confia-CREAS, né, a engenharia de segurança, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ela é muito bem representada. Vários presidentes. Aqui no CREA do Rio de Janeiro, sim. Rio de Janeiro, né, tem a formação da engenharia de segurança. O atual o Luiz Cossenza é engenheiro de segurança. É uma coisa que você observa, diversos presidentes. Sim, veio o Reinaldo Barros, o Arcilei Pinheiro, vários outros engenheiros também. O próprio Cossenza, Xerique na vice-presidência, várias pessoas da SOBS ocuparam vice-presidência ou cargo de diretoria no CREA participando do sistema. Isso significa que a SOBS no Rio de Janeiro ela tem uma postura política bem próxima aos ideais do CREA, o que também não tira a SOBS, né, do jogo político aqui, né? Ou seja, não se sabe ainda, o Cossenza está no seu segundo mandato, será que vem mais um engenheiro de segurança? Tomara, né? Porque aquela história, o engenheiro de segurança é um engenheiro. Ele pode ser um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro agrônomo, pode ser também um engenheiro mecânico, qualquer modalidade da engenharia pode ser um engenheiro de segurança. E a grande vantagem de ser um engenheiro de segurança é que sua visão muda. Só entende isso quem faz o pós-engenharia de segurança. Porque muda bastante, você já tem a sua especialidade. Eu, por exemplo, sou especialista em eletrônica, telecomunicações e elétrica. E agora segurança. Em que eu vou trabalhar em segurança, além de toda essa minha visão? Eu vou trabalhar na segurança do trabalhador, eu vou trabalhar na prevenção de acidentes, eu vou trabalhar na parte de pânico e incêndio, que inclusive o nosso CURSEP mudou, o nosso CURSEP agora é novíssimo, foi 2019, é um CURSEP muito completo, entendeu? Quem não sabe o que é CURSEP, é o Código de Segurança contra Pânico e Incêndio do Estado do Rio de Janeiro, que é elaborado pelo Corpo de Bombeiros. O nosso tem uma grande vantagem na proteção da engenharia. O COCIP do Rio de Janeiro é um dos poucos do Brasil que estipula que só quem pode fazer projeto contra pânico e incêndio é o engenheiro, é quem tem CREA, entendeu? Então, é uma coisa muito importante que valoriza a profissão do engenheiro num mercado que é uma área que é extremamente de risco e que exige muito estudo, que é a área de pânico e incêndio. Todo o comércio, toda a indústria, hoje vão ter que passar pelo crivo de um projeto contra pânico e incêndio para querer funcionar. Porque você está, como se disse, você tem risco o quê? Vidas humanas. Isso não tem preço. Ok. Agora, nessa segunda parte da nossa entrevista, Fernando, eu queria que você falasse sobre exatamente agora a diretriz que a SOBS Rio está tomando na sua direção. Hoje, a SOBS Rio, nós temos como principal carro-chefe são os cursos, mas não são quaisquer cursos. Em função da pandemia, você observa que o mercado retraiu bastante. Muita gente ficou desempregada. E a gente busca treinar essas pessoas, mostrar as novas portas que você pode ter dentro da engenharia. Nós fazemos treinamentos de laudo de segurança para a área do Ministério do Trabalho. Tá? São laudos de periculosidade, laudos para a Justiça do Trabalho. Estamos fazendo treinamento para fazer projetos de pânico e incêndio, ensina o profissional da engenharia a projetar, a se cadastrar, inclusive, os preços, o valor de mercado, ensina ele o caminho das pedras, como ele trabalhar nas áreas. Eu procuro focar hoje os nossos cursos para o mercado de trabalho,
Porque você está fazendo um treinamento com as pessoas em que elas têm que retomar. Se elas não conseguem um emprego, elas pelo menos têm um trabalho que elas vão ser empresárias. Elas vão se candidatar a fazer trabalhos. Você tem as indústrias, você tem o comércio, você tem os condomínios para trabalhar com pânico e incêndio. Sim. Tá? Você tem a legislação trabalhista para trabalhar com segurança, as normas. Então, a gente procura voltar hoje todo no momento na área de cursos para o mercado de trabalho. Essa é uma das principais ideologias que nós estamos trazendo, né? Porque eu acho que é muito importante, muita gente ficou sem emprego, ficou sem trabalho. Essa pandemia mudou muita coisa. Nossos cursos também mudaram, eles são basicamente todos virtuais presenciais, que eu ainda acredito na presença do professor no momento, na interação do professor com o aluno. Então, nós não temos EAD. Sim, nós mas temos são cursos de qualificação na área de segurança, mas não é a qualificação de engenheiro de segurança. É a SOBS que faz a qualificação do engenheiro ou são as faculdades que estão são habilitadas? As faculdades que fazem as pós-graduações. Mas, por exemplo, na área de pânico e incêndio, pouca gente sabe hoje em dia que qualquer engenheiro pode ser um projetista autônomo no Corpo de Bombeiro. Ele pode projetar, pode se cadastrar. Não necessariamente precisa ser engenheiro de segurança. Agora, ele como engenheiro de segurança, quem vai implementar e fazer aquele trabalho é o engenheiro de segurança. Aí sim, eu vou implementar medidas em que o nosso colega projetou. Entendi. Aqui no Rio de Janeiro, quais são as entidades de ensino que formam e qualificam o engenheiro de segurança? Bem, vou ver o que eu vou me lembrando, tá? A Cândido Mendes. Sim, Cândido Mendes. Tem a própria UFRJ. O UFRJ, a Santa Úrsula, acho que estava para abrir um curso. A UF, eu acho que tem também. A PUC tinha, não tenho certeza se ainda está. É um curso bem difundido. A Silvio Souza, se eu não me engano também. Talvez Souza Marques, são né? Pós-graduação. Sim, pós-graduação. Que levam em torno de 1 ano e meio a 2 anos e pelo menos 600 a 700 horas no mínimo de carga horária. Perfeito. Para você sair dentro da área de segurança do trabalho. Tá, e aí você está qualificado a fazer qual é o tipo de atuação? Você já deu várias dicas aqui, né? O plano de incêndio... Projeto de pânico e incêndio. Projeto de PPRR, no caso, PCMAS. PCMAS. Aí já na área humana, né? Na área humanas você vai ter análise de risco, sim, vai ter na área da justiça, justiça trabalhista, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que você vai ver periculosidade, insalubridade, risco e outras diversas referências que afetam a saúde do trabalhador. Hoje, você, num laudo de segurança do trabalho, basicamente, na Justiça do Trabalho, atuam 2 tipos de profissionais, o engenheiro de segurança e o médico do trabalho. Entendeu? O que eles fazem quando o juiz determina a perícia da pessoa, do trabalhador, e em que área ele elaborava, qual área de risco, se havia o risco ou não, quem vai fazer exatamente essa perícia é ou o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho. Perfeito. Fernando, e os projetos da SOBS aí para essa pós-pandemia? O que vem pela frente? Nós estamos fazendo agora, começando a fazer umas parcerias, que eu acho que é o que vai vir para as entidades. As entidades hoje em dia não conseguem mais só sobreviver com a anuidade. Sim. E existe um projeto, mas em Brasília até isso sair, como dizia, um percentual da RT para as entidades. Eu sou do CEDEM, mas isso ainda até sair, ainda está em discussão, que é para ajudar as entidades a sobreviverem, né? Enquanto isso não vem para ajudar também, às vezes, você tem que arrumar trabalho. Nós, por exemplo, fizemos uma parceria com uma ótica que dá um desconto para quem for ser sócio. Então, você começa a criar parcerias para tornar interessante a entidade, além sim, dos cursos e formações. Você traz por exemplo, a gente está vendo alguns planos de odontológico, fazendo odontológico, talvez de médicos, também estudos e seguros, entendeu? Para acoplar, se você for sócio, você tem o desconto e vai ajudar.
ajuda tanto a entidade como ajuda o profissional, porque você faz uma pesquisa de mercado, e eu sei como o engenheiro funciona. O engenheiro sempre gostou de custo-benefício, um custo razoável e um bom benefício. Então, eu procuro trabalhar a SOBS, acho que todo engenheiro que tem entidade procura trabalhar isso, para ajudar o engenheiro, ajudar a engenharia, entendeu? Então, nosso foco, agora saindo dos cursos, nós estamos começando a ver exatamente essas parcerias, esses benefícios para ajudar o associado e para crescer também, né? Para crescer mais do que nós já somos. Porque só assim você consegue desenvolver e a entidade sobrevive. Entendeu? Você tem que trabalhar. Quem é presidente de entidade, tem que gostar. Com certeza. Porque, como eu disse, não tem coisa mais interessante quando você termina as aulas, você ganha amigos, você ganha parceiros, o pessoal não quer entrar para a SOBS, porque o teu curso é muito bom, é profissional, tira a dúvida, todos os nossos cursos têm um negócio interessante. Quando acaba o curso, a gente cria um grupo de zap daquele curso. Isso é legal. Aí o pessoal está sempre trocando ideia, informação, professor, eu estou com um problema sempre aqui, atualizando. Você conhece alguém dessa área, você procura ter fulano, fala com ele. Então, há sempre uma rede de solidariedade profissional. Rede profissional. Então, essa é a ideia que a gente quer manter na SOBS aqui. Muito legal. Nós começamos isso na minha gestão e eu acho que isso não pode terminar. A entidade tem que trabalhar para o profissional. Entendeu? Como a gente tem que sobreviver, tem que trabalhar para o profissional. Assim como em governos, né, também em entidades, é assim que funciona. Né? Exatamente. Perfeitamente, bem por aí. Eu acho que você faz um trabalho que te deixa feliz, porque não tem coisa que seja mais gratificante, porque os profissionais, a gente já pega nível de profissional, né? Então, profissional para mim não é aluno. Quando eu dou aula para profissional, é de igual para igual. Eu digo mestre, você que está na faculdade. Não sou seu mestre, eu sou teu amigo, sou seu colega, entendeu? Sim, então, sim. A gente já vai, normalmente os nossos cursos vão nivelando por aí. Mas é o hábito do engenheiro, né? Mas não sei o quê, como diz, eu já chamo os meus mentores que eu tive aqui, como diz, Xerique, Chacon, esses foram os meus mentores. Pô, sem dúvida alguma. Você estava falando naquela pleiades de profissionais aí que já passaram na presidência do CREA como engenheiro de segurança. O Chacon também era engenheiro de segurança, enfim. Enfim, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista, Fernando, mas eu queria garantir espaço aí para tuas considerações finais. Se teve alguma coisa que a gente não tocou, que seja de interesse da entidade, a gente falar, divulgar, algum curso que venha pela frente, enfim. Como já é o finalzinho do programa, eu deixo aberto para você fazer tua consideração livre. O que eu digo, eu acho que o engenheiro tem que procurar uma entidade. Se você quer conhecer o sistema, e o sistema foi criado e ele é gerido por entidades. Você vê hoje que qualquer CREA, o seu corpo de conselheiros, tem obrigatoriedade de vir das entidades ou das entidades de ensino. Tá? E a maioria do nosso plenário é composto por associações de engenharia. Então, é muito importante, você que é engenheiro, se filiar a uma entidade, até para conhecer o sistema, para usufruir disso aí. É muito comum o pessoal da engenharia, o CREA é um cartório, o CREA, isso não é verdade. Eu acho que pelo menos, como eu sempre brinco, o ruim com o pior sem, o CREA nos protege. E nos protegendo, nós temos o direito de exercer a nossa profissão. Porque se não houvesse um CREA, não houvesse um CRM, não houvesse uma OAB, todo mundo ia ser engenheiro, todo mundo ia ser médico, todo mundo ia ser advogado. E você só tem essa garantia porque você tem seu conselho trabalhando por você. E dentro do seu conselho, você tem, pelo menos no CREA, em todos os CREAs de conferência, você tem as entidades. Você tem as entidades regionais e você tem as entidades nacionais, que compõem o conselhos do CREA regional e do CONFEA, sem contar os conselhos federais, que são eleitos pelos estados. Então, é toda uma gama de informação que as pessoas não adiantam reclamar, tem que vir fazer parte. Se não fazem parte, como é que você começa a fazer parte? Você começa a fazer parte no momento em que você entra numa entidade de engenharia, em que você participa, em que você trabalha, que você entende e passa a ensinar aquilo que você aprendeu.
Tá? Então, eu digo, hoje a Sobes Rio faz um trabalho muito bom, eu não sou modesto nisso, nós estamos fazendo um trabalho muito bom para cursos, para inserir os profissionais de volta no mercado, dentro de matérias que tem mercado. Tá? E é muito importante você ser um associado, porque você aprende a política da engenharia, você começa a andar nos conselhos, fazer a política de engenharia. E é o que eu digo sempre, eu sinto muita falta, meus alunos, aí eu vou para meus alunos, né, da faculdade, quando eu ministrava aula, eu sinto muita falta da política, porque o engenheiro não gosta de política. O engenheiro gosta de produzir, trabalhar e resolver. E eu brinco com meus alunos, não, vão para a política. O último presidente, o único presidente que foi engenheiro, chamava-se Itamar Franco, fez o Real está vivo até hoje. E nunca tivemos um outro presidente engenheiro. Então, a engenharia tem que começar a participar da política, porque senão nós vamos ser atropelados. Então, obrigado a oportunidade a todos aí. Espero que tenham gostado e venham sempre para a Sobes. Muito obrigado aí, tá? Eu que te agradeço. Eu conversei com o engenheiro Fernando Lima, que é presidente da Sobes Rio e também vice-presidente da Sobes Nacional. Falamos sobre a engenharia de segurança do trabalho aqui nesse CREA Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima entrevista. Web TV CREA, o conselho que a gente vê. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.